Fala trader, fala investidor, Vitor Valença na área. Estou aqui mais uma semana com a minha análise semanal do mercado, onde eu vou estar marcando os melhores pontos para compra e venda dos principais ativos que eu opero. Toda semana a gente está aqui, ó, já vou dizendo logo. Tudo indica que a partir da próxima semana, a partir do próximo domingo, às 21 horas, eu vou estar ao vivo com vocês. Eu vou voltar a estar ao vivo com vocês nessas análises. Durante essa semana, eu vou soltar umas enquetes, fazer uns posts aí. Se vocês interagirem bastante e realmente quiserem, eu volto a fazer essas análises ao vivo. Lembrando, quando eu estou ao vivo, análise minha ao vivo, é certeza eu estar interagindo e tirando todas as dúvidas de vocês. Então, se você quer que eu volte com essas análises ao vivo, aos domingos, às 9 horas da noite, já deixa teu comentário aqui e me fala. Eu vou ler e vou responder todos os seus comentários. Já deixa o teu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho, ó, e já vamos direto aqui para nossa análise, porque foi uma semana muito boa que a gente teve aí nessa semana de trades, tá? Primeiramente, eu já estou aqui acompanhando o ativo USD BRL, que é o nosso dólar real, tá? É a nossa paridade, a nossa moeda contra o dólar americano. Tivemos uma semana de baixa no dólar real, no USD-BRL, só que esse sinal aqui, pelo gráfico semanal, que é o ativo que eu estou agora, o gráfico que eu estou agora, é um sinal de perca da força vendedora. Embora ele teve uma semana de queda, esse padrão aqui se chama martelo invertido e muito provavelmente pode ser um sinal de reversão. Lembrando que ele está exatamente em cima de um baita de um suporte, que é o suporte dos 4,89, que também é a mínima do ano de 2021 nessa linhazinha vermelha aqui, tá? É a nossa mínima do ano de 2021 pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, ele veio aí praticamente, ó, a segunda-feira para cima, foi o único dia que foi para cima, terça, quarta, quinta e sexta-feira para baixo, rompendo inclusive a mínima da abertura da semana e a mínima também da semana passada, que foi nesse ponto aqui. Eu até falei na semana passada, eu opero muito o mini índice, o mini dólar, pela Active Trades, tá? Eu olho o STBRL só para ter uma visão mais ampla, mas eu opero o mini índice, que é esse aqui, ó, que é o mini dólar, perdão, que é esse aqui, que é o mini doll. Eu tô em um swing trade nele nesse momento, tá um pouquinho negativo, tá? Tá negativo, mas é um swing trade. Ele é um ativo que você, inclusive, pode estar fazendo de forma super fracionada, tá? Super de boa operar o mini dólar em corretora internacional. E tem o mini índice, que é o BRA 50. O que foi que eu falei aqui na semana passada, tá? Foi que não tá legal nesse momento para fazer a análise gráfica do mini índice, do mini dólar, por conta dos ruídos políticos, por conta dessa transição de governo, por conta de ruído de Banco Central com o ministro da Economia, com taxa de juros. Toda essa parte aí, tá dando uma bagunçada nas análises, tá fazendo movimentações atípicas. Teoricamente, vendo essas movimentações, esses ruídos, deveria jogar o dólar para cima, não tá jogando o dólar para baixo como tá jogando, tá? Então, prevejo que vai vir aí muita movimentação fora do comum. Então, eu vou analisar tudo, obviamente, mas para mini índice, mini dólar, a minha análise para vocês é: eu ficaria de fora, pelo menos nesse momento, pelo menos até ele começar a fazer uma semaninha, basta uma semaninha de uma movimentação lógica, de uma movimentação que pelo menos siga o gráfico, para você ter mais visão. Enquanto isso, eu, particularmente, faço os meus trades. Como eu acabei de mostrar, eu estou comprado no mini dólar, tá? Essa continha aqui só tem esse swing trade, só tem até porque é um lotinho um pouquinho maior, mas em outra conta eu tenho 3 comprinhas, essa, tenho mais uma, tenho mais essa aqui. Onde é que eu pulo fora se ele perder esse suporte dos 4,89, que aqui no mini dólar é o 49,10, tá? E eu espero que ele, se ele romper e deixar ainda o meu stop um pouco mais abaixo dessa região, tá? Então assim, se ele perder esse suporte, eu já fico de orelha em pé
para estar pulando fora. Os próximos pontos, deixa eu voltar aqui para o USD-BRL, voltar para ele no semanal. Aí, próximos pontos de compra, a gente teria aqui essa região aqui, ó, seria uma região boa para compra. Região dos 4,80, região dos 4,70 e região dos 4,60. 4,80, 4,70, 4,60. Não me preocupo com isso agora, porque se ele perder os 4,89, eu ainda tenho um pouquinho de margem, tá? Eu saio ali nos 4,87, se eu não me engano. Se ele me estopar, beleza. Aí eu só vou operar na ponta compradora se ele deixar sinal na região dos 4,80, 4,70, tá? Mas nem vou deixar essa análise agora, porque, sinceramente, eu não acredito que, como essa análise ela tem o vencimento para essa semana, eu não acredito que nessa semana ele vai cair esse buraco, chegar até os 4,80, 4,70. Se for, paciência, levei o stop, não tem problema, na próxima semana a gente vai ter novos pontos para ele, tá? Então, no dólar, eu já estou posicionado. Se você quiser arriscar aí, você pode estar colocando o seu stop abaixo desse fundo dos 4,89 e é isso aí, tá? E é isso aí. O próximo ativo que eu vou estar analisando agora é o mini índice, tá? Pelo gráfico semanal do mini índice, ele tá em uma região de resistência, tá em uma região de resistência. Eu não tenho nenhuma ordem aberta no mini índice nesse momento. Ele pegou aí, ó, 2 semanas de forte alta e parou exatamente na máxima de uma região de resistência. Eu costumo chamar essas regiões aqui das minhas regiões com maior negociação. Eu não traço suportes e resistências comuns. Eu traço regiões de suporte e resistência. Ele está em uma região de resistência, mas como eu já estou no mini dólar, ali rola daquele swing trade, eu não costumo fazer o trade nos dois simultaneamente, porque eles tendem a ser opostos, um vai para o lado, o outro vai para o outro. Então, eles têm correlação. Então, se eu me exponho nos dois, eu vou estar duplamente me expondo. Então, para eu ter um gerenciamento de risco saudável, eu devo evitar o máximo possível ficar exposto nos dois ativos ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu fico de fora para essa semana do mini índice, mas para você que não está posicionado, não fez nada, para mim, tá? Essa é uma região de resistência, essa é toda uma região que eu procuraria oportunidades na ponta vendedora. Olhando pelo gráfico diário, ele parou exatamente na média de 200 simples no gráfico diário. Ele respeitou, ó, a máxima da quinta-feira, respeitou na sexta-feira. Então a gente já tem aqui uma regiãozinha clara. Vou botar agora no gráfico de 4 horas. Pelo gráfico de 4 horas a gente já tem aqui, ó, uma regiãozinha de máxima clara, tá? Você que vai olhar ele aí essa semana, eu ficaria de olho nessa região aqui. Se ele não for para cima e começar a ceder daqui para baixo, dá para você começar a procurar oportunidades na ponta vendedora e você vai ter um stop claro, vou marcar aqui de novo, ó, e você vai ter um stop claro dele aqui em cima dessa máxima da semana passada. O stop fica claro, tá bom? Então, para mini índice, mini dólar, eu vou observar somente isso e lembrando, os ruídos políticos estão atrapalhando, então você toma cuidado. Vitor, o que é que você está fazendo nele? Eu só estou posicionado no mini dólar. Perdeu, que é o USD-BRL. Perdeu os 4,89, 4,87 e eu tô pulando fora. Beleza? Mini índice e mini dólar. Essa é a análise. Próximo ativo, vamos dar uma olhadinha no S&P 500. Esse tem oportunidade. Aqui no S&P 500, pessoal, é o seguinte, tá? Aqui no S&P 500 é o seguinte. 2 semanas com 2 homens enforcados pelo gráfico semanal numa região de resistência. Essa região do 41,95, que é essa linha amarela, junto com todo esse caixote aqui, ó, que é a minha região de resistência, onde mais houve negociação, onde mais houve ação do preço. Eu estava até conversando com os meus alunos lá no Trader Global, dando uma aula exatamente sobre isso aqui, o poder dessa região aqui, essa região aqui, pessoal. Só isso aqui já dá para você fazer trade somente com ela, tá? Tô dando essas dicas lá para os meus alunos do Trader Global. Então,
Eu já venho vendo exatamente aqui algumas semanas, desde aqui, ó, desde aqui, todas essas semanas eu vejo oportunidades na ponta vendedora. Eu tenho feito oportunidades na ponta vendedora. Não trades mais longos, mas sempre que eu diminuo o tempo gráfico, ele dá uma pernadinha de alta, me deixa sinal, eu tento vender, tento pegar um trade de venda, sempre com stops acima da máxima. Ó, tá funcionando, que é uma beleza, tá? Pode chegar uma hora que ele pode romper e stopar? Pode, não tem problema, mas o caixa tá girando, o trade é isso, stop você leva, tá? Importa que você não arrisque tudo em um trade só, não arrisque mais do que você possa perder em um trade só, tá bom? Lembrando aqui, seguinte. Pelo gráfico diário, vou diminuir agora pelo gráfico diário, dá pra gente isolar duas regiões. A primeira região é a regiãozinha da máxima lá em cima, ó. Essa regiãozinha aqui, que tem esse toque aqui e tem esse toque aqui. Então você pode fazer dois tipos de trade, tanto dessa região, quanto usando essa região aqui de baixo como sua referência, tá? Quem quer fazer mais curto, na minha visão, pelo gráfico diário, deveria colocar o stop pelo menos acima aqui, ó, da máxima da quarta e da quinta-feira da semana passada. Quem quer buscar... e quem vai procurar esse trade mais curto, botar esse stopzinho aqui em cima, pode buscar o takezinho aqui embaixo. 1 para 1. Show de bola, não tem erro, tá? E quem quer buscar um trade mais longo, busca ele aqui, ó, na média de 200 exponencial, no 40-28, tá? Pode colocar ele, o stop, lá acima mesmo da máxima da semana atrasada, que ainda assim fica um trade de 1 para 1, só que aí é um trade mais longo agora, talvez um pouco mais de 1 de resultado do que de risco, arriscando um pouquinho menos do que você está buscando. Mas para mim, muito provavelmente essa semana eu vou estar procurando um swing trade na ponta vendedora no S&P 500. Lembrando que aqui na análise eu analiso os ativos, né? E quando eu vejo boas oportunidades, eu gravo o vídeo na semana para vocês e disponibilizo no canal, tá? E nós estamos com 2 trades de swing trades rolando, que eu soltei aqui no canal, tá? Tá todos os dias positivos. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os ativos, tá? Mas S&P 500 para mim essa semana eu buscaria oportunidades na ponta vendedora, tá bom? Nasdaq, próximo ativo Nasdaq. O Nasdaq, diferentemente do S&P 500, ele também estava todas essas semanas, até botei essa linha vermelha, todas essas semanas na mesma região de resistência, só que nas últimas 3 semanas ele fez 3, vamos chamar de falsos rompimentos. Ó, essa semana aqui, a semana antepassada, ele fez um rompimento de todas essas semanas. Atrasada, ele fez um rompimento da antepassada. E a passada, ele fez um rompimento da semana atrasada, da antepassada, sei lá. Mais uma semana rompendo, pouquinho de nada, a semana que antecedeu a ele, tá? Pelo semanal, essa semana, da semana passada, ele foi e subiu um pouquinho mais, terminou inclusive alta, diferentemente do S&P 500. Lembrando que o Nasdaq, ele isola, é o índice que ele isola as principais big techs, as principais empresas de tecnologia, tá? E as empresas de tecnologia, sim, vão ter mais volatilidade, tendem a ter mais volatilidade do que essas outras empresas. Então, muito provavelmente, as outras empresas comuns. Então, por isso, muito provavelmente, o Nasdaq ele terminou aí em alta. Na sexta-feira, ele foi de baixa, engolfando a quinta-feira. E tem aqui também um stop claro, né? Um stop duplo claro, que é a máxima da sexta-feira acima, né? O stop acima da máxima da sexta-feira, que é esse candle vermelho, que é o mesmo ponto acima da máxima da semana. Quer procurar venda? É isso. Aí o que é que você pode fazer aqui para você achar um gatilho? Então, no gráfico diário, você vai diminuindo o tempo gráfico. Por exemplo, no gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas, ele fez um baita candle aqui, ó. Tá? Um baita candle de possível impulsão. Lembrando, ele não pode fechar acima de 50% desse candle aqui. Se esse aqui tivesse fechado acima de 50% desse candle, para mim já anularia a força dessa queda aqui, tá? Já anularia a força
dessa queda aqui. Então, como ele fechou abaixo, tudo bem. Então, seria interessante os próximos candles começarem aqui, ó, quando ele abrir, começarem a mostrar força vendedora. Inclusive, tá? Inclusive diminuindo o tempo gráfico para o gráfico de 1 hora. Para o gráfico de 1 hora. Se a gente for olhar aqui, ó, no gráfico de 1 hora, ele também deixou esse candle forte aqui para cima, no gráfico de 1 hora, tá? Mas segurou na média de 10,62. Então, já dá para ver aqui, eu vou fazer até uma marcação, tá? No Nasdaq pelo gráfico de 1 hora, inserir objetos, retângulo, e essa região aqui, ó, foi uma região que teve bastante negociação. Na verdade, dá até para aumentar essa região, tá? Dá até para aumentar essa região mais para cá, porque isso aqui teve muita volatilidade. Eu vou aumentar essa região. Essa região vai ficar aqui, ó. Primeiro aqui. E depois eu vou colocar ela mais aqui em cima também. Seria objetos, retângulo e aqui em cima. Duas regiões no Nasdaq que tiveram bastante negociações. Aqui fica um pouquinho caro, porque foi notícia, foi uma baita de uma volatilidade. Coincidentemente, quem já acompanha a minha metodologia sabe que isso aqui não é coincidentemente, né? Tem motivo para isso. Na mesma região também teve bastante volatilidade. Outra coisa, olhando pelo gráfico de 1 hora, a gente tem média de 200 exponencial e média de 200 simples servindo como suporte. O ideal mesmo, tá, pessoal? Na verdade, o ideal são duas coisas. Quero me antecipar. Ele já está em região de gatilho de venda, porque ele está na máxima da minha região de maior negociação. Então, nessa região aqui, eu procuro vendas, tá? Stop. Eu não coloco stop curtinho aqui em cima, de maneira alguma. Eu vou colocar meu stop, eu colocaria meu stop pelo menos aqui em cima, tá? O ideal mesmo é acima aí da máxima da sexta-feira. Então, seria um stop aí de aproximadamente... Deixa eu colocar aqui uns 12, 13 mil pontos. Para quem opera isso aqui com lote mínimo, 25, próximo de 30 dólares. Próximo de 30 dólares, tá bom? Mas eu, essa semana, pessoal, procuraria gatilhos na ponta vendedora. Eu vou deixar no gráfico de 4 horas, tá? Porque a nossa análise aqui, ela tende a ser um pouquinho maior, tá? A gente não está procurando aqui uma análise curtinha demais. Então, eu vou deixar aqui no gráfico de 4 horas. Dólar Index, esse aqui ficou bom. Agora é o Dólar Index, que é o ativo, o índice do dólar baseado contra as principais moedas, contra o euro, contra a libra, contra o iene, contra o franco suíço, entre outras, tá? Quem acompanha aí a análise há um bom tempo sabe que eu venho falando que essa região aqui é uma região de fundo, é uma região de suporte e estamos procurando oportunidades de compra do dólar já há algumas semanas. Já vale a pena eu mostrar aqui também, ó, RSI mostrando força para cima, tá? Que é essa linha amarela aqui, muito próximo já de cruzar para cima o nível de 50, que demonstra mais força ainda. OBV também começando a emborcar para cima, ele tava essa linha branca, estava o tempo todinho caindo, ele começou a dar os primeiros sinais de alta. Se eu colocar no gráfico diário, aí é que vai ficar lindo, tá? Vários motivos aqui, eu vou ter que reatualizar essa análise aqui pra gente. Primeiro, a nossa região aqui, ó, de maior quantidade de negociação, já mostrei ela aí para vocês em alguns ativos. Eu vou atualizar ela, vou colocar ela mais para a direita. Show de bola. Ela agora não é mais uma... na verdade, ela continua sendo a nossa região de suporte mais forte, tá? A gente tinha esse fundo duplo aqui embaixo também. Vou manter esse fundo duplo aí embaixo. Perceba que ele rompeu essa nossa região aqui, ó. Ele rompeu ela de fato como ele deveria romper, com 2 candles de força, tá? Inclusive esse aqui que poderia ser um pivô, tá? Um pivôzinho de força. Rompeu também a média de 62 períodos no gráfico diário. RSI rompeu bonito, debaixo dos 50 para cima. OBV é que está mais ou menos lateralizado aqui embaixo ainda, tá? Era bom também o saldo de volume acumulado, ó,
pujante para cima, mas não tem problema. Então, quem conhece, a gente vai analisar os próximos ativos agora do Forex, tá? Então, vocês sabem que a gente vai procurar oportunidades a favor do dólar. Isso aqui é básico pra gente. Lembrando, essa semana, tanto que eu prometi para vocês, eu disponibilizei um vídeo lá no canal, tá? Aqui no canal, dos índices das principais moedas. Não só o índice do dólar, o índice de todas essas 8 principais moedas do Forex, tá? Então a gente sabe aqui que o dólar tá forte, show de bola. E se a gente souber que a libra tá fraca? E melhor ainda, ao mesmo tempo que o dólar tá forte. Então a gente sabe que o GBP/USD vai cair forte, tá? É para isso que serve e eu disponibilizei essa semana. Foi muito pedido esse vídeo aí, então vocês têm que ir lá correndo assistir, tá? Vocês têm que ir lá correndo assistir. Bom, índice do dólar. Você já sabe que nós vamos procurar a partir de agora oportunidades na ponta compradora do dólar. Primeiro ativo que nós vamos analisar, euro-USD. Semana passada eu falei que euro-USD eu ficaria na ponta vendedora. Ele havia deixado um doji, mas ele estava exatamente abaixo da média de 200 exponencial e média de 200 simples. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que essa mesma região era uma região também, ó, com bastante negociação. Eu poderia ter aquela caixinha que eu gosto de fazer aqui também. Não fiz, não tem problema. Ele rompeu o doji para baixo, tá? Ele rompeu aqui o doji para baixo, ótimo. Então estamos em gatilho de venda, estamos em gatilho vendedor no EURUSD. Eu continuo com a visão de procurar oportunidades na ponta vendedora no euro-USD. Pelo gráfico diário, lindamente, ó, ele rompeu essa regiãozinha aqui, tá? Deixa eu marcar essa região agora, inserir, objetos, retângulo. Ela virou agora pra gente uma região de resistência, de maior negociação, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o preço voltar a subir, essa região aqui agora pra gente serve uma região de resistência. Quem é meu aluno sabe que nessas regiões nós temos 3 pontos. O primeiro ponto da entrada, o segundo ponto que é o ponto do meio e o terceiro ponto que é a extremidade superior. Nesse caso, a gente tem 3 pontos de entradas. Chegou no ponto, entra? Não. Chegou no ponto, temos que aguardar sinal para fazer a entrada, para buscar essa possível entrada stop acima da máxima anterior, tá? A gente tem também um alvo claro no EURUSD, que são média de 200 exponencial, média de 200 simples. A gente tem agora, ó, esse suporte, que é essa linhazinha vermelha aqui, ó, que é o suporte do 106.350, que é a mínima do ano de 2020, tá? É um suporte dinâmico, mínima de 2020. E essa região aqui também, ó, tem até a linha, o quadradinho, anteriormente, é uma região de bastante negociação, ó. Eu vou diminuir aqui para vocês darem uma olhada, olha aqui, é uma região de bastante negociação. Então, se o preço tende a cair, ele tende a buscar essa região aqui, qualquer ponto dessa região. Ah, Vitor, mas tem que ter um preço mais exato. Pessoal, não existe preço exato em trade, existem regiões. É por isso também que você está aí quebrando cabeça, tu está procurando preços exatos. Você tem que ter flexibilidade de regiões. Quando você tem flexibilidade de regiões, o trade fica, ó, super tranquilo para você. Vamos lá. Então a gente já tem, né, uma região alvo. Vou diminuir para o gráfico de 4 horas. Ciclozinho de tendência, claro, ó, ele vinha na tendência de alta, fazendo fundos e topos ascendentes. Teve aqui, ó, dificuldade para romper o topo anterior, caiu. Foi lá, rompeu o topo anterior, falso rompimento, caiu. Não teve força para romper fundo, subiu, não rompeu, não renovou os topos aqui em cima, ou seja, caiu, segurou no fundo, rompeu, retraiu. Quem conhece esse movimento aqui que me acompanha, esse movimento aqui
era o gatilho da venda, tá? Esse ponto aqui era o gatilho da venda. Daí foi só para baixo, tá? Agora, para novas vendas, a gente pode aguardar uma correção. Aqui assim, ó, nessa região é uma boa região para venda. Chegou nessa região, acha um gatilho de venda. O que seria um gatilho de venda nessa região? Uma estrela cadente, um engolfo de baixa, uma estrela da tarde, tá? Um homem enforcado. Qualquer sinal, qualquer padrão de candle vendedor nessa região é um bom gatilho para estar buscando oportunidades na ponta vendedora do EURUSD, que é o que a gente quer essa semana, beleza? Próximo ativo, STJPY, pelo gráfico semanal, semana passada foi de alta, show de bola, tá? Essa semana eu também acredito que ele continue subindo. A gente tem uma região alvo clara aqui em cima, ó, entre os 139 e os 141. Eu vou fazer um ajuste aqui agora dessa região, ó, vou arrastar mais para cá. Então a gente tem uma região de alvo. Perceba que atrás ela foi respeitada bastante e teve negociação nela, tá? Tivemos negociação nela. Então, se o preço tende a subir, primeiro, ele tende a respeitar esse topo aqui, ó, que ele respeitou o topo duplo. Na próxima ida, ele tem muita chance de ir dar uma segurada e dessa vez romper, tá? Então, para essa semana, oportunidades na ponta compradora no SDJPY. Diminuindo aqui para o gráfico diário, eu posso tirar essa linha de tendência de alta, tá? Posso tirar, seria uma linha de tendência de alta primária, mas eu poderia agora fazer uma nova linha aqui, ó, inserir objetos, linhas de tendência. Poderia colocar aqui, ó, essa linhazinha de tendência aqui, tá? Ficaria mais interessante. Esse sinal aqui, ó, comenta aqui se você sabe o nome dele nesse vídeo, tá? Isso aqui, nessa região de fundo de linha de tendência de alta, isso aqui... o conjunto, deixa eu melhorar, o conjunto desses três candles aqui, numa região de suporte, é um baita de um padrão de candle comprador. Comenta aqui pra mim se você sabe o nome desse padrão de candle aqui, tá? Inclusive, ele está em gatilho de compra agora. Se fosse um horáriozinho melhor, tá? Se fosse um horáriozinho melhor, eu estaria fazendo a compra exatamente agora. Deixa eu até mexer aqui nesse relógio, ó, só pra ver aqui. Todo bagunçado. São 6h30 ainda da tarde, essa hora que eu tô fazendo essa gravação. Embora abriu aqui o mercado, mas não é um horário bom. Eu vou ficar de olho hoje, domingo, a partir das 8, 8h30. Se ele começar aí, ó, indo para cima, eu já vou buscar um swing tradezinho de compra no STJPY para essa semana. Alvos. Primeiro alvo, a gente tem, obviamente, esse topo duplo aqui em cima. Você pode até realizar a metade do trade, você pode proteger o seu trade nesse ponto, tá? E o alvo mesmo principal é dentro dessa regiãozinha aqui em cima, entre os 139 e os 141. Beleza? Tá muito fácil, não precisa estar mudando, não precisa estar lendo mais muita coisa, você só precisa ter um norte, tá? Agora, se você quer aprender gatilho, quer aprender setar, aí é outra conversa. Aí você vem para minha formação completa e comunidade Trader Global, tá? Que eu vou te dar todo o acompanhamento, todo o monitoramento, todo o suporte que você vai precisar, tá? É só você comentar aqui, me achar aí em qualquer rede social, que a gente troca uma ideia e eu te apresento o Trader Global. Próximo ativo, GBP-USD. Confesso que o GBP-USD ele me deu uma enganada. Eu não fiz trade nele, tá? Mas ele me deu uma enganada. A Libra, de forma isolada, estava forte contra o dólar nas últimas semanas, tá? Subiu, ó, bastante a Libra. Várias e várias semanas a Libra subindo contra o dólar. Só que o dólar essa semana, de fato, ficou forte, tá? Ficou forte e derrubou a Libra. Até que, enfim, ele deu uma derrubada na Libra após algumas semanas. Eu vou tirar essa linha de tendência. Não, vou deixar. Já apaguei ela. Tirei essa linha de tendência. Pelo gráfico semanal, ele fez o rompimento, tá, dessa região. Ele ainda pode ter feito um RRC, que é rompimento, retração, para pegar uma continuação. Então, por esse motivo, eu não vou... Na Libra, em específico, não vou dar tanta força ao dólar, porque a Libra também estava forte. Então, você tem que saber como agir quando os dois ativos estão fortes. Como é que você age se os dois ativos estão fortes? Sai fora.
Eu não preciso fazer trade no GBP USD a todo momento, a toda semana. Eu tenho vários outros ativos. E ó, pessoal, entenda isso. A beleza do trade é você não precisar fazer o trade em determinado ativo toda semana. Então é por isso que uma das minhas metodologias lá no Trader Global é que você não fique dependente de um ativo. Ah, eu sou trader de Forex. Não, você tem que ser trader de tudo. Pegar o que tá bom. Ah, eu só opero mini índice e mini dólar. E vai perder com mini índice e mini dólar. Por quê? Porque tem períodos que o mini índice e o mini dólar tá ruim. Ah, eu só sou trader de cripto. E vai perder somente com cripto. Por quê? Porque tem época que o mercado cripto tá ruim. Então você tem índices, Forex, ações, commodities, criptomoedas, tá? E lá no Trader Global eu aproveito todos esses mercados. De uma vez só? Não, somente aonde tá bom. Quando você sabe os elementos para cada um desses mercados, tá? Estratégias, vários métodos diferentes para você é outro erro do mercado, você achar que você vai aprender uma estratégia e você tá pronto para ganhar dinheiro. Não, você tá muito longe de ganhar dinheiro de verdade, você que só sabe uma estratégia, tá? Aprenda isso, você tá ouvindo isso aqui de mim de graça, tá bom? Então, assim, para mim, eu acho super inteligente, super prudente ficar de fora do GBP-USD essa semana. Por quê? Porque analisando o índice do dólar, o índice da Libra, e eu posso dizer isso aqui agora para vocês, porque no canal tem vídeo gratuito mostrando como você vê os índices de cada moeda individuais, estão os dois fortes. Se estão os dois fortes, eu não tenho que estar procurando, não tenho que estar quebrando a cabeça. Tá os dois fortes. Então, pulo fora. Próximo ativo, o SDCHF. Lembrando, ó o avisozinho aqui, ó. Coloquei na semana passada esse avisozinho aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Coloquei, pessoal, na semana passada esse avisozinho aqui, ó. Possível swing trade de compra no SDCHF. 2 pontos de entrada. Teve o ponto de entrada. No nosso ponto de entrada, eu fiz o swing trade de compra no SDCHF. Estamos, nesse momento, com 700 pontos positivos. Chegamos a ficar com 847 pontos positivos. O nosso take é 1.900 pontos. Aí você que faz long trade, que faz trade mais longo, ô Vitor, trade de 1.900 pontos não é um trade longo, não é um swing trade, é sim um swing trade. Swing trade é um trade de um dia para o outro. E outra coisa, eu não preciso fazer swing trades de um mês, de 2 meses, de um ano. Não tem nada contra quem faz. E tá até certo. Mas, se vocês têm uma boa leitura gráfica, é só você só precisa, para você começar a ganhar, fugir do day trade no começo. Só em você começar e fazer um swing tradezinho, ó, na janela da semana, dentro da semana, a sua chance de acertar já é muito maior, infinitamente maior do que você ficar quebrando cabeça no day trade. Muita gente não vale dizer isso por aí afora, né? Porque isso não é tão interessante para ser vendido. Mas, ó, tô comprado no STCHF, eu tenho uma análise do STCHF detalhada, porque eu fiz o trade e compartilhei esse vídeo no canal, tá? Pelo gráfico diário, tá aí, ó, não tenho muito o que mostrar. Ele tá muito próximo agora de quebrar essa estrutura de queda, não conseguiu romper. Nesse ponto aqui, ó, ele não conseguiu romper a estrutura de baixa com fundos e topos descendentes. Depois aqui, ó, não conseguiu romper, fez topo duplo, aí fez um falso rompimento. Pronto. Quando ele faz esse falso rompimento aqui e volta e fica nessa região aqui, pronto. Para mim aqui eu já vou buscar a oportunidade de compra, tá? E foi aí que eu fiz a oportunidade de compra e eu acredito muito que esse trade vai estar desenvolvendo aí a nosso favor, ainda mais essa semana. Tem muito potencial para bater no nosso take essa semana, tá? Para mim aqui, ó, dá um takezinho de $208 para um stopzinho aqui embaixo de $230. Lembrando que nessa região aqui embaixo, no suporte do 0.87, 550, que é essa linhazinha vermelha aqui embaixo, é a mínima de 2020 e 2021. E é a região que eu faço outra compra se ele vier contra mim. Ô, Vitor, não dá para proteger, não? Bom, se você for muito conservador, sim. Como já tem um dia todo de alta, 2, na verdade, a favor,
dá para proteger se você quiser. Não tem problema não, tá? Eu ainda vou deixar. Para mim é um gerenciamento aqui super tranquilo. Eu ainda faço outra ordem lá embaixo se ele vier contra. Então, nesse momento, eu não vou proteger, não. Lembrando, qualquer alteração que eu fizer nesse trade, eu compartilho com vocês lá no canal, tá bom? Porque eu soltei o vídeo lá para vocês. Então, tô comprado. Acredito que o SCHF volta a subir, continua subindo essa semana. Próximo ativo, ALDE-USD. No ALDE-USD, pessoal, peraí. No ALDE-USD, eu tô vendido, tá? É um trade que eu já tô há umas 2 semanas nele já vendido. Quase 3, né? Eu vendi nessa semana aqui, ó. Ele positivou legal. Na semana atrasada ele foi contra. E na passada ele caiu. Eu até comentei, tá? O vídeo desse trade aqui tá no canal também. Eu até comentei que nessa região aqui, ó, eu poderia fazer outra venda desse trade. Eu não fiz a venda aqui nesse trade e aqui nessa conta, porque é um trade mais longo. Esse aqui já é bem mais longo do que o outro do SCHF, ó. É um stop de 5 mil pontos para um take também aí praticamente de 5 mil. É 5 mil? Deixa eu olhar direitinho aqui. É um stop de $277, de 5.500 pontos, para um take de $222, um take de 4.500 pontos, tá? Para mim, tranquilo esse trade aqui. E eu não fiz a venda aqui no Swing Trade e postei no canal. Por quê? Porque a gente tem outra região de venda que é mais em cima, ó. É aqui em cima. Então, por isso, eu não fiz a venda. Não é interessante eu fazer a venda. Por quê? Porque se eu fosse fazer a venda que eu já fiz, para vender aqui também, para vender aqui, eu teria que ter feito outro gerenciamento. Para o lote que eu coloquei para esse trade, é somente essa entrada e seria uma outra entrada após sinal nessa região aqui, tá? Acredito eu que a partir de agora ele não vai dar chance para eu fazer essa outra entrada. Acredito eu que a partir de agora ele vai de fato começar uma trendzinha de baixa. E qualquer atualização desse trade eu disponibilizo no canal também, tá? Eu disponibilizo no canal também. Então não vou falar nada aqui. Ah, tenho que falar também. Nessa conta aqui, eu não fiz outro trade, mas em outra conta minha, nessa região aqui em cima, eu até compartilhei nos grupos, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem os meus grupos, tá bom? Nessa região aqui de cima, que foi nesse ponto aqui, eu meti o sarrafo nele na venda, tá? Eu fiz várias, 3, 4 vendas, eu fiz nessa região e o caixa girou legal no trade mais curto essa semana agora que passou. O que é que eu quero dizer com isso? É até bom eu estar no swing trade, nele mais longo, porque eu estou monitorando mais, eu estou acompanhando mais o ativo e estou mais ligado nele, tá? E nessa região aqui eu fiz boas vendas. Eu fiz a venda primeiro na exaustão, quando começou a exaustão, aí ele foi um pouquinho contra, mais vendazinhas aqui, vendas menores, obviamente, mas somando todas elas, deu um baita de um resultado legal, tá? Eu vou deixar essa linha, esse canalzinho aqui ainda, por quê? Porque pode ser que ele volte para dentro dele, tá? Eu vou colocar aqui só na análise o topo duplo que ele fez, ó. Essa regiãozinha aqui de topo que ele fez, só para deixar marcado mesmo, eu não fico operando esses suportes e resistências padrões, tá? Simples, é somente para deixar registrado mesmo. Nem vou colocar aqui só no diário, só para vocês verem, ó. Sentiu aqui, ó, a semana passada quase toda. Quando foi cair, foi quinta e sexta-feira caindo. Então, semana passada eu explorei muito bem essa região de topo. Show de bola. Vou deixar rolando aí, tá? Vou deixar rolando aí. Vou deixar no gráfico semana, não, vou deixar no gráfico diário. E vamos para o próximo ativo, que é o USD-CAD. Lembram que semana passada do USD-CAD eu falei que dos ativos poderia ser uma das melhores oportunidades? Tá aqui, ó. Segurou na nossa região dessa linha de tendência de alta, junto com a força do dólar na semana, ó. E foi uma semana de alta. O USD, de fato, ficou bem mais forte que o CAD. E para essa semana eu acredito em uma continuação dessa tendência de alta. Ficando atento a duas regiões. Primeira, essa região aqui, ó, porque se a gente olhar para trás, ela teve muita negociação, desde quando ele esteve aqui,
para quando ele esteve aqui. Então, se ele vier aqui para cima, tem muita chance dele ficar violinando aqui em cima. Outra coisa também, essa linha de tendência de baixa, tá? Tende a ser respeitada. Então, temos mais ou menos também uma oportunidade de 1 para 1. Stop abaixo desse fundo, alvo aqui em cima. Talvez um pouco menos de 1 de lucro para 1 de risco, tá bom? Tá muito claro o SDK, só vou colocar aqui no diário pra gente deixar, tá? Vitor, ponto legal para entrada, uma correçãozinha, pessoal. Sempre é bom uma correçãozinha, tá? Uma pequena correção. Se vocês olharem para trás, vão ver, ó, que essa regiãozinha aqui, ó, foi uma região que teve bastante negociação. Ô, Vitor, você faz muita região, mas por que tem que ser região? Eu não tô aqui para cravar movimento, não. Tá? Eu não sou o Rudinho, o mágico, para tá cravando o movimento, não, pessoal. Eu tenho que ter região para trabalhar, região mais pesada embaixo, região mais pesada em cima, e ó, para mim funciona, e é isso aí, eu ensino o que funciona para mim. Então, você poderia, então, estar se adaptando. Porque dessa forma eu sei que funciona e você fica super tranquilo. Quem tá querendo cravar movimento com stop curtinho, tá aí, ó, só quebrando cabeça no trade. Aí é com você e a sorte, tá? Lembrando que aqui no canal tem um curso completo e gratuito. Eu sei que eu tenho a minha formação completa em Comunidade Trader Global. Você vai ser mentorado diretamente por mim, mas eu tenho conteúdo gratuito aqui, tá? Vai pro conteúdo gratuito que você vai ver muito disso aqui, tá? Vai pro conteúdo gratuito. Então, pessoal, o SDK tá muito claro, tá? Não vou ensinar, não tô aqui nesse vídeo específico, não é para estar ensinando setup, gatilho, aí é com você, tá? Mas para mim, o SDK, eu buscaria oportunidades na ponta compradora. NZD-USD, eu deixei, tô aqui no gráfico diário, eu deixei uma observação na semana passada. Possível compra no retorno ao suporte, tá? Do suporte do 0,62. O suporte do 0,62, ele tá exatamente em cima do 0,62. Esse suporte do 0,62 foi a mínima de 2019. E por quê? Se isso aqui seria contra o dólar, foi porque o índice do NZD estava se sobressaindo ao dólar, tá? Estava se sobressaindo ao dólar. Então, essa regiãozinha aqui do NZD-USD, só de você olhar para trás, tá? São coisas que você vê de olho, só de você olhar para trás, é uma região que tem muita, mas muita negociação, muito pesada essa região. Eu vou até marcar essa região, e eu já, como o dólar ficou muito forte semana passada, eu já vou apagar essa oportunidade, tá? Mas eu comprei primeiro, não é chegar na região, não é, eu já comprei. Não é chegar na região e comprar, é chegar na região e deixar sinal, tá? Tem que ficar esperto. E eu já desconfiguro esse negócio, porque foi uma semana que agora, dessa vez, o dólar tomou a frente contra as outras moedas, tá? Então, ó, região de bastante negociação, tá? E, obviamente, essa regiãozinha aqui é uma região de suporte, tá? Se ele romper, porque dólar forte é NZD-USD para baixo, o que é que eu espero agora? Eu espero rompimento, retração. Deixou sinal nessa mesma região do 0,62, agora eu já mudo. Agora eu já quero vender. Eu já quero buscar oportunidades na ponta vendedora. Ah, Vitor, mas vai mudar? Paciência. Ponto 1, eu não entrei no trade. Ponto 2, o mercado em uma semana mudou. E é para isso que eu estou aqui toda semana, para ver a mudança do sentimento do mercado, tá? Lembrando, eu quero voltar a fazer essas lives da análise semanal, como eu fazia desde o começo, todos os domingos. Se você quer essa análise todos os domingos, comenta aqui nesse vídeo, tá? Se vocês comentarem bastante nesse vídeo aqui, eu vou voltar a fazer essas lives ao vivo às 9 horas da noite do domingo, tá bom? Próximo ativo, ouro. Ah, olha o meu ourozinho aqui, ó. Deixa eu tomar minha água para fazer meu comentário do ouro. Vamos lá. Gráfico semanal. Deixa eu diminuir o zoom. Primeiro, semana atrasada, ele foi na máxima histórica, foi, lambeu e caiu. Beleza. Fez o teste, da minha visão, tá? Fez o teste que ele tinha que fazer na máxima histórica. O dólar tava ali naquela região de... Tem que começar, pessoal, a raciocinar, tá? Fez aquele toque que ele tinha que fazer na região da máxima histórica,
enquanto o dólar estava indeciso. A semana passada, o dólar sapecou para cima. O dólar disse: estou aqui, teve força. Essa semana, continuando essa força do dólar, para mim é ouro para baixo. E o que a gente mais tem aqui são sinais de que o ouro, embora ele não teve constância na alta. Todas essas sombras superiores aqui, nessa região de resistência histórica, mostram que o ouro foi, mas ele não foi com força, não teve esse vigor para ir, tá? Então, na minha cabeça, procuro oportunidades na ponta vendedora, no ouro. Show de bola. Vamos diminuir tempo gráfico para o gráfico diário, tá? Deixa eu diminuir logo aqui rapidinho para o gráfico de 1 hora. Essa região... Não, passou. Eu ia dar um insight, mas o insight passou já, tá? Voltando para o gráfico diário. Tivemos aqui, ó, uma estrelazinha tocando na resistência histórica dos 20,70 pelo gráfico diário, tá? Venda, né? Depois teve um Q2zinho de queda, deu para pegar a queda legal. Depois ele retraiu. Quem acompanha o meu grupo, quem acompanha as minhas análises que eu saio soltando também nos grupos, eu falando que essa região aqui, ó, era uma região de venda. E ele foi na região de venda. Se eu não me engano, tenho quase certeza que era 20 e 30. Entre 20 e 30 e 20 e 40. Ele foi nos 20 e 30 e quase passou. Na verdade, ainda passou dos 20 e 40 em alguma coisa, tá? Mas depois, ó, ele cedeu e passou o resto da semana caindo. Eu fiz alguns tradezinhos de venda nele, não fiquei para swing trade, não estou posicionado para swing trade no ouro. Eu fiz trades mais curtos, de 1.000 pontos, de 1.200 pontos, no máximo 1.500 pontos e pulei fora. Fiz uns 2, 3 e não fiz mais durante a semana, tá? Para essa semana eu procuro de novo oportunidades na ponta vendedora. Deixa eu atualizar aqui essa análise gráfica, pessoal, pelo gráfico diário, para ver se eu vejo alguma coisa aqui que eu posso dar um freio. Ó, uma linhazinha de tendência de alta, tem que ficar esperto com essa linhazinha aqui, ó, dá um zoom. Ela foi bem respeitada anteriormente, ó. Olha, bem pesadinha ela, tá? Ainda assim, ainda tem uma distânciazinha para ela, ó. Ainda tem aí uns 1.500 pontos para trabalhar aqui para baixo, pelo menos, tá? O ideal para swing trade mais longo de venda, já vou bater a real. Gráfico diário é rompimento, aguardar retração. Se ele retrair depois do rompimento nessa região dos 2.000 pontos, junto com o retorno a o rompimento dessa linha de tendência de alta, aí é venda lindamente. Stop acima dessa máxima aqui, tá? Fácil. Gráfico de 4 horas... Pelo gráfico de 4 horas, ele tá em um gatilhozinho de queda, ó. Uma microtrend de baixa aqui, seria interessante ele segurar aqui assim, tá? E você tem aí um trade mais curto. Eu não gosto de fazer esse trade mais curto no ouro, tá? Eu não gosto de fazer esse trade mais curto no ouro. Deixa eu botar no gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora também tá em gatilho de baixa, tá? Também tá em gatilho de baixa. Para stopzinho aí, ó, nos 20 e 30. Nos 20 e 30, tá? Uns 2.000. Eu não gosto de botar stop no ouro de menos de 2.000, 2.500 a 3.000 pontos. Pelo menos, tá? Mesmo que eu faça um trade mais curto. Para mim, 2 a 3.000 pontos de stop no ouro é um stop curto. Para mim. Vitor, para mim é muito. Eu já cansei de falar para grande maioria das pessoas que me seguem, para quem é meu aluno principalmente, mas até para os meus alunos do gratuito. Menos de $2.000 na conta, nem deveria estar procurando trade no ouro. Vou dar uma segunda condição. Primeira, pelo menos $2.000 na conta. Segunda condição, ter experiência. Ouro não é ativo para iniciante. Ponto final. Você tem menos de $2.000 e é iniciante, tu tá só jogando dinheiro no lixo, tentando, quebrando cabeça, operando ouro. É a minha visão, tá? A sua visão, Vitor, baseada em quê? Em 2 fatores, porque tudo que eu falo tem fundamento. O primeiro fundamento, pela minha própria experiência, métricas. Eu tiro todas as minhas métricas. Segundo fundamento, eu acompanho centenas de pessoas que me enviam mensagem, que compartilham análise, relatórios e tudo mais. Então eu estou falando pela minha experiência e por ver o resultado dessas pessoas. Então se eu fosse você, não ficava dando vacilo no ouro não. Principalmente se você for iniciante e tiver pouca grana, tá? Então, ficaria ligado se eu fosse você. Próximo ativo, petróleo. Petróleo,
Eu comecei a analisar ele aqui há pouco tempo. Eu não tenho experiência ainda gráfica pesada da volatilidade do dia a dia do petróleo. Comecei a fazer umas marcações. Eu ainda estou procurando essas regiões de maiores negociações. Eu achei um aqui em cima, tá? Essa regiãozinha aqui eu vou até colocar agora, ó, inserir objetos, retângulo. É uma região bem pesada de resistência agora, tá? E eu tô procurando outra aqui no fundo. Tô fazendo umas marcações ainda, tô conhecendo melhor o ativo, tá? Mas tudo indica que a região daqui do fundo vai ser essa daqui, tá? Vai ser essa daqui. Nessa região, procuro oportunidades na ponta compradora, stop abaixo da mínima dela, tá? E nessa daqui, procuro oportunidades de venda, stop acima dela, tá? Por enquanto, eu vou aguardar cair mais e me deixar um sinalzinho melhor nessa região de fundo para compra. Lembrando, petróleo é um ativo, 2 pontos do petróleo. Primeiro, ele é um ativo mais pesado, mais alavancado, então também não é para iniciante. Segundo, ele sofre muita influência econômica, política e tem notícia dele toda quarta-feira. Então, é um ativo que tem muita incidência de fundamento, tá? De fundamentalismo. Então você tem que estar ligado, tá? Muito cuidado. Próximo ativo, Bitcoin. Quem está acompanhando aí, né? Eu venho falando que para mim o Bitcoin, quando ele chegou nos 30 mil dólares, é uma região de resistência e que eu esperar agora ele cair para buscar oportunidades na ponta compradora. E essa linhazinha aqui, lembrando que eu fiz faz tempo, tá? Essa seria uma região de compra, mas eu não compraria. Eu começaria a cogitar a compra a partir dos 25 mil dólares. Tudo indica que essa semana sim vai ter o trade que eu vou compartilhar, a oportunidade de trade que eu vou compartilhar para o Bitcoin, tá? O swing trade do Bitcoin. Eu vou compartilhar publicamente lá no canal a possibilidade de CFD. Para mercado, estratégia para mercado à vista vai ser só para quem está no trader global, tá? Mas você vai poder pegar aqui uma excelente oportunidade de graça no Bitcoin para você estar acompanhando esse trade, quem sabe fazer uma boa grana, tá? Então o Bitcoin também não vou falar nada sobre ele, mas o que eu posso falar? Eu observaria os 25 para compra, os 20 para compra e os 15 aqui embaixo para compra. São os meus 3 pontos de compra, tá bom? Ethereum, a mesma coisa, só que o Ethereum, dessa vez eu não vou optar pelo Ethereum, vou optar pelo trade no Bitcoin, tá? Mas lembrando que o Ethereum é mais barato para você estar operando ele, inclusive no CFD aqui da corretora, tá? É muito mais barato, bem mais barato do que o Bitcoin. O Bitcoin com um lote mínimo de 0,01, cada 1.000 dólares de variação dele, por exemplo, se ele saiu dos 20 mil dólares para os 21 mil dólares, são 10 dólares. Então, se você vai pegar um range aí dos 20 mil dólares aos 25 mil dólares, com lote mínimo de 0,01, daria 50 dólares de volatilidade. E nesse range, dá para você pegar muita oportunidade boa, tá bom? Bom, essa foi a minha análise dessa semana. Se você quer que eu volte a fazer essas análises ao vivo, essa gravação aqui está no YouTube. Se você quer que eu volte a fazer aqui no YouTube todo domingo ao vivo, às 9 horas da noite, como era. Lembrando, quando eu faço essas lives, é uma mentoria gratuita, tá? Comenta aqui nesse vídeo. Eu quero ver muitos comentários. Se vocês comentarem, eu volto a fazer o ao vivo. Deixa o seu like, vai dica se você está inscrito no canal. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo, até a próxima análise.